Pessoal do Livres TV, hoje vamos conversar sobre as mudanças demográficas do Brasil com o economista Aode Cunha. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje vamos conversar mais uma vez com o economista Aode Cunha, professor da pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, conselheiro de empresas, ex-secretário da Fazenda do mesmo estado do Rio Grande do Sul e colaborador acadêmico do Livres. Aode, por que nós precisamos pensar sobre a demografia do Brasil nesse momento? A demografia é um aspecto da estrutura de funcionamento da economia de uma sociedade bastante relevante para qualquer país, né? Por uma razão natural, porque ela é muito semelhante em qualquer país do mundo que tenha diferentes religiões, diferentes instituições, características muito distintas, mas em qualquer lugar há um ciclo da vida muito parecido, onde as pessoas nascem, estudam, crescem, trabalham, envelhecem. E à medida que vão fazendo isso, e à medida que proporções dessa população estejam mais concentradas ou na infância, ou na sua vida adulta, ou na velhice, você tem demandas diferentes, mais concentradas em educação, em saúde, e isso impacta de uma maneira bastante forte a vida econômica de um país. Populações que passam a ser mais envelhecidas, que têm uma proporção de idosos maior do que outros que ainda são mais jovens, por exemplo, têm gastos maiores com previdência e saúde. E um fato muito específico e particular da economia brasileira para as próximas décadas é que nós teremos uma taxa de envelhecimento populacional muito acelerada, né? Eu diria que, olhando para os países desenvolvidos da OCDE e países mais ricos, talvez algo semelhante só ao que aconteceu com a Coreia mais recentemente, que ainda vai acontecer, mas ele é uma taxa muito mais significativa do que um conjunto muito grande de países. E isso vai afetar não só diferentes tipos de demanda em áreas, como eu já mencionei, como saúde, previdência, educação, mas vai ter um impacto significativo para o crescimento econômico brasileiro e vai exigir reformas que aumentem a produtividade de uma maneira muito mais impactante do que as demandas e as necessidades que nós vimos nas últimas décadas. Inclusive, a produtividade brasileira se mantém estagnada há muito tempo, né? A gente vê alguns vizinhos melhoraram no aspecto da produtividade, mas o Brasil, apesar de ter investido um pouco mais em educação, não conseguiu reverter isso na qualidade da educação e, portanto, na produtividade, né? Quando nós olhamos crescimento econômico, nós podemos, de uma maneira mais simplificada, dividir e explicar o crescimento econômico em dois fatores ou dois conjuntos de fatores. De um lado, nós vamos olhar a força de trabalho, né, a quantidade de pessoas que estão no mercado de trabalho, em horas trabalhadas. Se a gente for olhar aqui no Brasil, nós estamos falando aí de uma população em idade ativa aí de 15 a 60 ou 65 anos, que precisam sustentar aquela parcela, as duas parcelas da população que não estão no mercado de trabalho, seja porque são muito jovens ou porque já estão em idade mais avançada. Então, força de trabalho, quantidade de pessoas no mercado de trabalho em horas, é um componente importante de que se explica o crescimento econômico. Um outro componente é o que nós chamamos de produtividade, né? Como que essas pessoas conseguem produzir mais ou menos, seja porque elas são melhores educadas, seja porque há mais capital disponível, melhores máquinas, melhor tecnologia, instituições que funcionam melhor, tudo isso a gente coloca neste conjunto que chamamos de produtividade. Então, força de trabalho versus produtividade dá a nossa capacidade de crescer mais ou menos, da taxa de crescimento. Então, se nós olharmos para os últimos 20 anos, por exemplo, na economia brasileira, a economia brasileira cresceu a uma média de 2,2% ao ano, com oscilações, né? Às vezes mais, às vezes menos, às vezes muito mais, às vezes muito menos, como nós tivemos nos anos recentes. Mas 2,2% foi essa taxa de crescimento. Quando nós quebramos essa taxa
entre o que foi aumento da força de trabalho e o que foi aumento da produtividade, nós temos que dos 2,2, 1,7 foi aumento da força de trabalho. Foi o chamado bônus demográfico, né? O Brasil, que lá na década de 60, 70, chegou a ter 6,2 filhos por casal, né? E tinha uma população muito jovem. Essa população jovem lá atrás cresceu, entrou no mercado de trabalho e a força de trabalho foi aumentando rapidamente, né? E nós estamos ainda naquele período, quase no final do período que se chama do bônus demográfico que um país tem. É um período onde a força de trabalho vai crescendo e vai sendo a parcela mais relevante da população, então você tem muita gente trabalhando para sustentar uma parcela menor da população que não está trabalhando. Mas voltando ao número, então de 2,2, 1,7 foi resultado deste bônus demográfico, do crescimento da força de trabalho. E só 0,5 veio de aumento da produtividade total, né? A produtividade por trabalhador nas últimas décadas está praticamente estagnada, mas a produtividade total cresceu aí próximo a 0,5. O que vai acontecer com esse envelhecimento rápido que nós vamos ter da população aqui para frente? Só para a gente ter uma ideia em números, né, antes de voltar ao impacto sobre o crescimento, nós estamos falando, a população, por exemplo, acima de 60 anos, ela vai mais que dobrar em termos percentuais nos próximos 20 anos. Se nós pegarmos os extremos, lá em 1980, na década de 80, nós tínhamos, por exemplo, crianças até 4 anos, nós tínhamos um número acima de 16 milhões. Quando nós olharmos daqui a 40 anos, ou menos que isso, entre 2050 e 2060, nós vamos ter menos da metade desse número de crianças até 4 anos, né? Um pouco mais de 8 milhões. É muita diferença, uma população que é bem maior. Já a população... Isso porque a média de filho por casal caiu drasticamente. Caiu drasticamente. Nós tínhamos 6,2 filhos e convergimos para uma taxa de natalidade muito baixa no Brasil, próxima de países desenvolvidos muito rapidamente. O Brasil fez essa migração mais rapidamente do que países desenvolvidos, né? E partiu de uma base, uma taxa de natalidade muito alta. Então a pirâmide demográfica do Brasil ela tem essa característica, ela ficou muito alargada na base lá atrás e ela vai inverter muito rapidamente. A população, por exemplo, acima de 80 anos, que era pouco maior do que 600 mil brasileiros e brasileiras na década de 80, vai passar de 27 milhões daqui a 40 anos. Então, é um valor muito acentuado, é muita diferença. E isso se reflete, claro, nas demandas por saúde, educação, previdência, mas do ponto de vista do crescimento econômico também é impactante, porque significa que, proporcionalmente, a força de trabalho ela vai ficar menor. E como ela vai ficar menor, a produtividade é que vai ser responsável cada vez mais por explicar se o país vai crescer mais ou menos. Voltando àquele número de 2,2, com os 1,7 de aumento da força de trabalho e 0,5 da produtividade, de 2017 a 2027, então vamos falar aqui, né, mais 9 anos na frente, essa taxa de crescimento da força de trabalho, que foi de 1,7, vai primeiro cair para 0,7, e a partir de 2027, nos próximos 10 anos, até 2037, ela vai convergir para 0. Então a força de trabalho cresce 0. O que significa isso? Que se para crescer nos últimos 20 anos 2,2 foi suficiente ter só 0,5 de crescimento da produtividade total, nos próximos 10 anos, para crescer a mesma coisa que nós crescemos nos últimos 20 anos, a produtividade ela vai ter que triplicar. E nos próximos 20 anos ela vai ter que quadruplicar. Significa que, basicamente, daqui para frente, as possibilidades de maior crescimento de longo prazo, de capacidade de crescimento da economia brasileira, estarão ancoradas enquanto que nós aumentarmos a produtividade. E, basicamente, vão ser através de reformas. E quais são as reformas mais importantes para o aumento da produtividade? Acho que é uma combinação de, no longo prazo, de novo, a mais relevante é melhorar a qualidade da educação. Infelizmente, nós não fizemos uma revolução positiva em termos de qualidade na educação nas últimas décadas. É verdade que em diferentes governos o Brasil sistematicamente foi colocando mais crianças na escola, elas pararam de ficar
em quantidades que eram muito grandes fora da sala de aula, mas a qualidade da educação não acompanhou. Uma outra experiência de melhoria, mas quando nós vemos os testes, né, de comparações internacionais, como o teste de PISA, o Brasil ainda fica nos piores lugares. E isso se reflete depois numa baixa produtividade do trabalhador. Então, acho que a primeira reforma muito importante é persistir numa melhora da qualidade da educação pública no país. Isso vai demorar? Vai, demora, mas não tem outra saída. Eu acho que o principal fator. Não é só esse, nós precisamos melhorar o ambiente de negócio, nós precisamos fazer uma abertura comercial significativa no país. O Brasil é um dos países mais fechados, é uma das economias mais fechadas do mundo. Né? Tá certamente sempre entre as duas, três de menor volume de comércio, de exportação e importação. Isso afeta a competitividade, afeta a produtividade. Nós precisamos melhorar nosso sistema tributário, precisamos fazer uma reforma tributária significativa, precisamos melhorar também governança e um modelo de financiamento para investimentos, principalmente na área de infraestrutura. Precisamos avançar ainda do ponto de vista do sistema financeiro, de termos menor concentração bancária, mais competição para que a taxa de juros possa cair. É um conjunto bastante variado, nós precisamos atacar a melhoria da produtividade em várias frentes. É uma agenda extensa, é uma agenda que nós não conseguimos avançar nas últimas décadas de uma maneira mais promissora, mas este movimento demográfico que o Brasil vai ter colocará uma pressão maior, porque nós não teremos mais essa tendência de crescimento da força de trabalho que ajudou muito a compensar a baixa produtividade nas últimas décadas. Agora, quando a gente fala dessa mudança demográfica, tem dois fatores que saltam aos olhos pensando no envelhecimento da população, que é a questão da saúde e da previdência. Eu queria que tu falasse sobre esses aspectos. Sim, é natural que, à medida que as populações envelheçam, que a pessoa envelheça, ela necessite, ao longo do tempo, de maior atendimento do sistema de saúde, né? Público e privado, mas em larga escala do sistema público. Então é natural que essa demanda cresça. Como é natural que, do ponto de vista quantitativo, se você tem menos crianças, teoricamente, você tem um espaço para usar recursos em melhoria de qualidade da educação, mas você não precisa ter investimentos maciços em gerar uma infraestrutura maior. Nós já temos casos, por exemplo, no Brasil, em regiões que envelheceram mais rapidamente, onde essa mudança demográfica já chegou, como no caso do Rio Grande do Sul, onde isso já está acontecendo, né? No Rio Grande do Sul, se a gente pegar o Brasil, por exemplo, a população acima de 60 anos, hoje, a fração dessa população é alguma coisa como 7,5%. No Rio Grande do Sul já é 15%. Das 10 cidades no Brasil com maior proporção de população acima de 60 anos, 9 estão no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o Rio Grande do Sul, hoje as escolas fecham. Fecham porque em vários municípios do interior, mesmo na capital, há menos crianças em volume considerável precisando de escola. Precisa de uma escola melhor, mas a quantidade é menor pelos números que eu já fiz referência antes. Então, o primeiro ponto é que nós vamos ter, pensando de uma maneira positiva, menos crianças, mas, por outro lado, nós vamos precisar oferecer uma educação de qualidade melhor, porque essas crianças vão ter que ser melhor educadas, a produtividade tem que subir depois na força de trabalho, então é um movimento importante. Do ponto de vista de saúde, a demanda vai ser brutal no Brasil. O crescimento ele vai ser muito intenso, não tem nenhuma dúvida, porque a população idosa, acima de 60, 65, a população bem mais idosa, acima de 80, ela vai se multiplicar por várias vezes nas próximas décadas, numa velocidade maior do que a que nós vimos em vários outros países desenvolvidos e emergentes. As pessoas, eu acho que já entenderam um pouco essa discussão do envelhecimento populacional, da demografia brasileira, mas eu acho que elas não entenderam a velocidade com que isso vai acontecer e o impacto que isso terá. Está ocorrendo essa discussão num outro tema importante, que é o da Previdência, né? Por uma razão óbvia, porque teve uma discussão de reforma da Previdência. Isto tem um custo fiscal muito grande, porque esse déficit, à medida que nós temos uma população envelhecendo, com uma legislação ainda com aposentadorias precoces, o custo fiscal é muito grande. Mas o tema da Previdência é um deles.
né? Nós vamos ter enormes demandas na área da saúde, nós vamos ter repercussões sobre o crescimento econômico e vamos ter um desafio diferente do ponto de vista da educação. Agora, tentando aprofundar um pouco mais sobre a questão da Previdência. A reforma que foi proposta, ela é, sem dúvida, fundamental para a questão do equilíbrio fiscal, mas ela seria suficiente para lidar com essa mudança demográfica que vai vir? Olha, em políticas públicas, você sempre tem que debater as melhores escolhas possíveis. Você, conceitualmente, teoricamente, sempre está procurando o ótimo. E você acaba, muitas vezes, nessas reformas, fazendo aquilo que é o possível, dado o convencimento que há na sociedade e da escolha que a sociedade faz. Reformas como essas e como a Previdência, elas exigem muito debate, elas são difíceis em qualquer lugar do mundo, e no final é uma escolha da sociedade, né, amparada pelos seus representantes que foram escolhidos. A atual reforma em discussão, ela já teve algumas modificações, até ser decidido que ela não mais seria discutida por esse governo, né? Ela começou com uma reforma de tamanho maior, depois teve uma discussão o quanto que isso afetaria a reforma no setor público, que é muito relevante também, né? Nós temos duas contas importantes, uma no setor privado e uma no setor público, de tamanhos semelhantes, mas em universos menores, né? Nós estamos falando de um universo significativamente menor no setor público, mas com um impacto fiscal muito grande. O limite de idade, ele é um movimento importante, mas ele não é só a única discussão relevante do ponto de vista fiscal. O Brasil tem uma série de excepcionalidades, de aposentadorias especiais, sob diferentes razões, e que eu acho que também precisa ser discutido do ponto de vista da justiça, de um tratamento igual para a sociedade. A primeira reforma, ela foi depois se discutido, eventualmente, uma transição mais suave. Quando você faz uma transição mais suave para aqueles que já estão na expectativa de direito adquirido, evidentemente você vai diminuir o impacto fiscal, então ela custa mais. Ao final, o que eu acho que vai acabar acontecendo é que o país, seja lá quem ganhar as próximas eleições, ele não vai escapar de enfrentar essa discussão no primeiro ano, vai ter que fazer uma reforma que no próximo ano ela já vai ter que ser, talvez, mais consistente ainda do que aquela que seria feita esse ano. Agora, ela vai ser suficiente por si só, né, dado esse desafio de envelhecimento populacional que nós temos pela frente? Provavelmente não. Provavelmente mais à frente nós teremos que fazer algum ajuste. Mas esse eu acho que é um caminho natural. Em vários países, na Europa já fez isso, você não consegue fazer toda a reforma de uma só vez, né? Você tem uma discussão também que é relevante sobre sistemas, né, de repartição, como você tem hoje, onde os atuais contribuintes acabam financiando, né, os recursos, os benefícios dos atuais aposentados, versus ao que seria um sistema de capitalização, onde os novos entrantes fazem poupanças e um regime de administração gera um novo modelo. Essa é uma outra discussão também. Como aconteceu no Chile, por exemplo. Como aconteceu no Chile, como aconteceu em alguns países, mas que não é uma discussão fácil também, porque no curto prazo você tem um problema de fiscal, de como financiar isso, né? Eu acho que o que vai acabar acontecendo pelo tamanho do desequilíbrio fiscal é que nós vamos continuar no modelo de repartição majoritariamente, né? Novos entrantes, eventualmente, pode-se pensar num novo sistema, mas o que é mais importante é que nós precisamos interromper essa trajetória de déficits que crescem muito aceleradamente e que estão impactando de uma forma muito negativa as contas do setor público e a capacidade do setor público financiar outras políticas públicas importantes na área de educação, na área de saúde. Aode, então, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, é um prazer sempre poder colaborar com o Livres. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais, sempre em /eusolivres e no site eusolivres.org. Obrigado e até a próxima.